Buonasera Manu. Buonasera Tatiana, come stai? Come ou comi? Parla cansada. Stanca, Hã? stanca, stanca, Stanca. Estanca. Più stanca. molto, molto stanca. Molto, molto estanca. Ela também tá com cara. É, Gostinho de estanca. Io? tu, tu sei estanca. Sei. Guardate quanto ho lavorato oggi. Ogni cosa è una lezione fatta. Meu Deus. Nossa. Oggi lavorerò, futuro, oggi lavorerò 9 ore. Nossa. È quasi il normale delle persone, no? Lavorare 8 ore, ma non è il mio normale. Ma la cosa positiva è che è sempre con persone diverse, non è sempre con la stessa persona, quindi è molto dinamico. È Uhum. sempre molto dinamico. Quindi questo mi piace molto. Io amo il mio lavoro, parlare dell'Italia è la mia più grande felicità. Que bom. Que bom. Questo è vero. Ho mandato a Tatiana alcuni link e documenti. Hai visto, Tati? Sim, sim. Eu estava vendo agora só, Manda porque. questi documenti, principalmente quei link delle macchine, a Marcello. Ah, aqui, máquina. Máquina. Deixa eu Sì, ver. Deixa eu ver sono quais são due os meus. PDF per te e 3 link per Marcello. Componente De alto. É, Esatto, le parti principali della vettura. manda tudo. Como é que fala? Enviei. L'ho inviato. L'ho inviato. Ah, L'ho l'ho inviato. inviato. L'ho inviato. Ou também assim, ó, glieli ho inviati. Gliele? Glieli ho inviati. Oh, Vou meu, explicar o disse, que é esse aqui, ó. Glieli ho inviati, questo è un pronome combinato. Un pronome combinato è um pronome direto junto com um pronome indireto. Então é Para ele. enviei os links a ele. A ele. Tá tudo aqui condensado. Entendi. Glieli é tudo isso. Os links a ele. Enviei. Glieli ho inviati. E esse inviati tá com i para combinar com glieli. Por causa da musicalidade do italiano. Então, quando a gente tá em um pronome direto, a gente tem que combinar o passado para ficar sonoramente bacana. Ripeti, per favore, l'ho L'ho inviato. inviato. Esatto, Isso. no, l'ho inviato, perfetto. L'ho, L'ho inviato. L'ho l'ho. inviato. Quindi, Tatiana è molto stanca. E Marcello, come stai? Iene. Eu estudei hoje um pouquinho dos pronomes, né? Do presente, ser. Io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Molto bene. Eu tô pegando aos pouquinho, né? Porque meu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, chego em casa 6 e pouco e não paro um minuto, né? Então não tenho tanto tempo. Mamma mia. Ok. Mas tô fazendo aqui, ó, a lição de casa. Molto Ah, bene, bravo. bravo, bravo, Tô bravo. fazendo isso. Bravo. Como é que é Come dico, co- come co- dico. come parla isso? Come dico, ele está se esforçando muito. Lui si sta Se está Ele está sforzando molto. esforçando muito. esforçando molto. Luiz se está se esforçando. Não. Não. Se esforçando muito. Não. Não. Luiz se está Sforzando. esforçando muito. Oppure puoi dire si sta sforzando molto, oppure si sta, forse può essere più facile, impegnando molto. Melhor. Impegna- Meglio così.
Melhor, cozinha. melhor. Melhor cozinha. Melhor cozinha. Melhor. Melhor assim. Sim. Luiz Melhor está. cozinha. Luiz está empenhando. Melhor assim. Empenhando? Impegnando. Empenhando molto. Ok, molto bene. Così. Melhor cozinha. Eu achava que era così, não é Melhor così. cozinha. Meglio così. E esse aqui é o Z do português. Così. 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 Não é Eu acho que così. Não é um eu S acho que no meio, é così. desculpa, eu acho que eu tenho um pouco mais. Eu consigo falar um pouquinho melhor e eu consigo a pronúncia melhor, mas na leitura às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas às vezes eu consigo falar um pouquinho melhor do que ler. Ok. Poxa, mas é a terceira aula, né? Nossa, não dá para também. A gente nunca tinha visto, prestado atenção. Sta andando bene, state andando bene. Sim, tá se esforçando. Luiz se está empenhando molto. Esatto, lui si sta impegnando molto. Questo si sta è tipo un riflessivo, né? Ele sta si impegnando molto, si sforzando. Impegnando è il gerundio, funziona come in portoghese. Quindi, ad esempio, questo è il presente progressivo, che si usa il verbo stare più il gerundio. Per esempio, allora, il verbo stare, io sto, tu stai, Ai, lui sta, tá. noi stiamo, voi state, Voi. Sempre é essa variação, né? loro stanno. Até os irregulares são parecidos entre si. Tá, não. Esse daqui é muito parecido com o verbo avere. Se você colocar o H aqui na É verdade. frente, é bem parecido. Só o aqui que muda um pouco, porque é abbiamo, né? Mas do resto, bem parecido. E Questo quindi è il presente progressivo. eu estou. Eu estou, você está, ele está. Ele está, mas, por exemplo, em uma frase, lembra que a gente até falou, você falou que sono e era diferente, lembra? Eu tô doido. Sì, che sono è il verbo to be. Uhum. Esse é o verbo de estar, de estou comendo, estou fazendo. O verbo estar no italiano, como esse daqui, ele é usado para indicar o quê? O estou bem e estou mal de estado mesmo. Como você está? Sto bene. Você pode falar assim, sto bene. E não sono bene. Porque esse sono bene é como se você falasse assim, eu sou bem. Sou bem. Você não é bem, você está. Então, por quê? Porque bem, ele não é um adjetivo. Bem é um advérbio. Então, o sono a gente usa com os adjetivos. Então, sono felice, sono triste, sono allegro, sono stressato, sono stanca, sono impegnato. Então, esses são adjetivos que, mesmo no português, porque no português a gente pode falar eu estou cansado, por exemplo, eu sou feliz e eu estou feliz, né? Tem uma diferença. O sou feliz é no geral, o estou feliz é agora. Pode ser que daqui uma hora não esteja mais. No italiano não existe essa diferença. O sono felice resume tudo e é mais indicativo de uma coisa agora. Sono felice. Sono felice. Adesso sono molto felice. Agora estou muito feliz. E já o sto felice não existe. Não tem sentido nenhum para o italiano o sto felice, ok? Não. Então a gente usa o stare com sto bene, sto male, para poder esse indicativo de estou, literalmente, né? Estou bem e mal, porque são advérbios. Mas com todas as outras coisas, a gente usa sono. E o cansada que eu falei, não podia falar. Como é que é cansada? Como é que é cansada mesmo? Stanca. Stanca. Sto stanca? No, è sbagliato. Ah. Non si dice. Por quê? Porque stanca é um adjetivo. Então, é como no inglês, a gente fala I am tired. A gente não fala não sei, nem I stay tired. Olha um pouco a diferença. I stay tired. De estar. Então, é esse estar que no inglês é a mesma coisa. A gente fala I am
Não, amor, deixa ela aqui, deixa ela vai chorar, ela vai atrapalhar a aula. Deixa ela, não tá atrapalhando. Você tá te atrapalhando a cachorra brincando? Eu nem tava ouvindo ela. Não, é que ela tá mordendo meu pé. Vou pôr na cadeira. Ai, meu Deus, hoje tá todo mundo estanca. Até o O cachorro. plural, ó, stanca. Agora a gente vai ver umas bases assim. Eu falei que o O é o masculino, o I é o plural. Não falei com vocês? Eu tô doida. Não, falou. Então, aí o O é o singular e plural. A feminino singular e plural. O E singular, que pode ser masculino ou feminino, e o I plural. Então, stanca, se o Marcelo estivesse cansado, ele pode falar assim, ó, sono stanco. Ah, estancou. E aí vocês dois, ó, siamo stanchi, que é estamos cansados. Ah, tá, entendi. E eu e você, ó, siamo stanche, que nós somos mulheres. Siamo stanche. Ah, então quando tem um homem e uma mulher, eu uso o masculino. Como no português, como em português, exatamente. Sono estanque. Homem e uma mulher. Uma mulher. Donna. Dona, uma dona. Due donne. Duas mulheres. E aí, Uomini, sono. uomini e donne. O solo uomini. Sono stanco. Solo uomo. Ok? Done, porque também é plural, né? Done. Exatamente, due donne. E, mas o E não é singular? Não, ele pode ser um indicativo. Ó, é porque o singular é donna. O donna vira donne. Tá. Seria diferente da palavra, por exemplo, madre, que vira madre. Aí essa aqui está no singular, porque o plural é madre. Mas donne, ela está no plural porque o singular é donna. Ok? Ok. É a questão de acostumar com as palavras que terminam em E. Porque Uhum. no português não tem tantas assim, quantas no italiano. Mas esse presente progressivo é como em português. Per esempio, eu estou comendo. La stessa cosa. Sto mangiando. Mangiando. Che è dal verbo mangiare. Quindi are diventa ando. Are, ando. Correre. Correndo. Ere, endo. Partire. Partire. Partendo. Então, ire também é endo. Ups. Deixa eu manter o mesmo padrão, né? Vai me deixar doido vocês. Mangiare. Mangiare. Mangiando. Tem uns que são irregulares, mas são poucos. Esse Eu não aqui. vou falar mais devagar. Não, depois eu pego um pouquinho. Ah, posso falar? Manu, eu sou pilhada que nem você, então eu também vou. Aí o Marcelo no dia falou para mim: Ai meu Deus do céu, tem vezes que eu me perco. Eu falei: Então fala para ela, fala, Manu, por favor, per favore. Como é que fala? Comedico, é isso? Exato, come dico. Slowly, slowly, please. Lentamente, vai più piano. Mais Più devagar. piano. Piano? Rallenta, rallenta. Ralenta, que nem música, ralentando. Rallenta. Ok. No, va bene, posso rallentare. Parlo più piano? Posso É que parlare più piano? esse mangiar, eu não entendi a variância. Mangiare é como? Não, não. Questo è infinito e questo è il gerundio. Ah, tá. Assim como no português a gente tem o falar, comer e cair, Tá.
No italiano a gente tem o are, o ere e o Pro ire, infinito. que é infinito. Exato, l'infinito. Que no português a Ire. gente chama de infinitivo. Aqui é o are. Ando, corresponde ao ando. O ere, endo. E o ire, Endo. endo, endo também. Uhum. E aí eles entendem? Sim, porque depende do começo. São verbos que, por exemplo, partire. Ele sabe que não é parendo, par, parendo, né? Partere. Eles sabem que o infinitivo não é partere. Eles sabem que o infinitivo é partire. Então, é que nem no português. Eu estou partindo. E correr, correndo. Já no português é diferente, né? Falar, falando. Correr, correndo. Cair, caindo. E no Por exemplo, italiano. o que que ele conversou com fulano, conversou, o que que ele estava fazendo? Comendo banana, comendo maçã. Maçã é mela, né? Uhum, Mela, exato. mela. Então Uhum. seria ele, deixa eu ver se eu consigo falar. Lui, Uhum. lui, isso aqui é. Lui Já, mangiare mela. ele, Mela. Lui sta mangiando. Ah, está, tem que vir o está É como antes. no português, está comendo a maçã. É la stessa costruzione. Ah, não, não, então, mas eu não tô falando no. Eu não tô falando no gerúndio, por exemplo. Não, o que que eu. Ai, você está falando, ele, eu, né? não, no Está infinito. comendo maçã, é isso? Olha, eu vou Olha, colocar aqui nessa frase aqui, ó. Qual frase você quer falar? Ele está comendo maçã. Maçã. Lu está mangiando una mela. Exato, lui sta mangiando una mela. Tá, mas aí eu tô falando mangiando porque Comendo. não é usar alguma coisa no infinito. Pra eu Não, entender. não. E aqui eu coloquei o verbo no infinito para você ver como ele fica no gerúndio. Tá, entendi. É só para você ver como que ele está no infinitivo. Porque Desculpa, quando eu já tô você meio encontrar o verbo no bugada. infinitivo, você vai saber transformar ele, né? Se eu falasse só que o are vira ando, você ia ficar como assim, o que que é o are e o que que é o ando? O are Tá, quando o verbo está no infinitivo e ele se mangiando. transforma e vira ando. Então, por exemplo, se eu colocar o verbo aqui, ó, parlare, come diventa parlare? Are. Parlando. Parlando, molto bene, parlando. Se io metto il verbo cadere, Cadendo. cadendo, exato. E mesmo sem saber o significado, você consegue saber Sim. transformar. E isso para a prova escrita do A1, A2, B1, B2 é muito bom, porque você não é obrigado a saber todas as palavras, mas você tem que perceber algo, tipo, aí o cadere, quando você vê o cadendo, você sabe que é o gerúndio do cadere. Gerúndio. E pelo contexto, às vezes, da frase, que ela vai estar inserida em uma frase, você vai entender. Nunca eles colocam palavras isoladas assim do nada. É sempre em um texto, sempre em algum lugar. Então, tem como ter essa percepção, sabe, das coisas. E o, Eu, que- o, o que que é cadere? cadere, quindi cosa significa cadere? É como que fala cose? Cosa Co- significa? Cosa. Qual é o significado? Coisa significa. Significa. Cosa Significa. Uhum. significa. Cosa significa cadere? Cadere significa cair. Ah, Ah, tá. Cair. Cadere. Tá. E por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu posso deixar, por exemplo, o Marcelo fazendo alguns exercícios do livro, que vocês podem abrir no PDF. Eu já mandei. Já mandei o Não. PDF? Será que Já mandou? mandei. Baixa aí e manda para ele também. E aí, Deixa eu achar. ó, tem alguns que eles pegam a primeira conjugação da primeira pessoa, por exemplo, é considerado irregular, mas é um irregular que faz sentido.
O verbo bere significa beber. Quando ele vai ser conjugado, a primeira pessoa fica io bevo. Não é fica io bero, ou esse R ele some, não tem, fica desse jeito, io bevo. E aí o gerúndio é bevendo, que aí eles pegam a primeira pessoa, bev, e colocam o endo, bevendo. Mas são poucos que têm essa irregularidade, tá? Então, por exemplo, ó, fare, que é um que a gente usa muito, é io faccio, que aí vira facendo. Então, se eu quiser falar assim, ele está tomando banho, fazendo o banho, né? Que é o que a gente usa com o verbo fare e coloca o verbo la doccia depois, a palavra la doccia. Então, ele Lui, está Lui está facendo facendo doccia. la doccia. La la doccia. Esatto, lui sta facendo la doccia, ele está tomando banho ou fazendo a ducha. Fazendo a ducha. Porque na verdade tomar banho para eles é fare doccia, fare la doccia, tomar banho, Fare la doccia. Tomar, deixa eu anotar aqui. Tomar banho. fare la doccia. Fare la... Quando que eu duplico o C? Nesses daí, la doccia, você falou também, você tinha colocado o outro. Faccio? Faccio. Não, são palavras que elas têm, são assim, não tem quando eu duplico, não tem uma regra para quando ela duplica. Ela é criada, ela é feita desse jeito. Aí ela, tipo, ela é duplicada, sabe? Ela não se duplica. Então, por exemplo, esse daqui é uma coisa muito usada, né? Como a gente encontrou já, vocês já podem fazer frases simples desse jeito. Ah, lui está correndo, lui está facendo, está togliendo il sangue, prelevando, lui está prelevando il sangue, no? Ele está retirando o sangue, fazendo il prelievo. Prelievo é quando você faz, não sei nem em português, você faz tirar o sangue para o exame. Coletar, né? Coleta. Coleta, il prelievo. 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 É retirar, é isso? O infinitivo é prelevare, porque é um verbo irregular. Ó, prelevare. Io prelievo. Tu prelievi. Lui, Tem um é um i. verbo regular. Prelieva. Noi preleviamo. É porque ele parece regular porque ele é complicado, né? Voi prelevate. Loro prelievano. Aqui, então, ele é o verbo prelevare sem esse i. Prelievare, não é prelievare, é prelevare. É, por isso que ele é irregular. Porque ele adiciona o i na conjugação. Mas aí ele segue esse i até a terceira do singular e a última do plural, que geralmente é um padrão. As primeiras três e a última são quase sempre parecidas, tanto que a pronúncia, né, a cadência, não é preleviamo, prelevate, prelievano, é prelievano, como prelievo, prelievo, prelievi, prelieva, prelievamo. Aqui se mantém a mesma cadência. E nessas duas aqui a cadência muda, que é a entoação na leitura. Preleviamo. Noi preleviamo. Noi preleviamo. Noi preleviamo. Com N. Prelevate. Prelevate. É o acento no arte, né? O tônico no arte, né? Loro prelievano. Prelievano. Ah, prelievano? Uhum. Ah, socorro! Não, mas ele é igual ao primeiro, ó. Prelievo. Ó. Io prelievo. Pegar esse daqui vai ser mais útil para você, ó. Você pega o prelieva e fica prelievano. Prelieva, prelievano. Você só adiciona um no final
dessa última, da terceira singular. Io prelievo, tu prelievi. É isso? Tu prelievi, lui prelieva, noi prelievamo, voi prelievate, loro prelievano. Tá certo? Tá, a pronúncia tá certa. Só que eu tava checando aqui, que esse é um verbo que eu não uso muito, né? É sem o i mesmo. Me perdoa. Então quer dizer que esse é um verbo Por isso que eu te regular perguntei. mesmo. Tá. Prelevo. Prelevo, prelevi, preleva. Preleviamo, prelevate, prelevano. Então isso é melhor, porque é um verbo regular, não tem o i. Beleza. Preleva. Então, io prelevo, tu prelevi, é isso? Preleve com e mais fechado. Preleve, com e mais fechado. Preleve. Lui preleva, noi preleviamo, voi prelevate, loro prelevano. 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 É que nem Mas isso também está num verbo que é considerado assim difícil. Ele tem vários R's e V's. Mas, por exemplo, vamos colocar um verbo mais fácil aqui, sempre em área, tá? Porque agora a gente pode treinar os verbos em área para eu dar um dever para um de vocês dois. Para poder treinar essa conjugação em área, sabe? Dos verbos. E com o outro fazer o vocabulário. Então, por exemplo, o verbo amare. Seguindo a ordem aqui, ó, o, i, a, iamo, ate, ano. Vocês conseguem ver essas finalidades? O, aqui, ó. O o, i, a, iamo, ate, ano. Ate, ano. Sim. Certo? Sim. Então, quando a gente vai pro amare, permanece o mesmo. Io amo. Tu ami. Muita gente acha que o tu é ama, porque nós no português não falamos que você ama. Só que não. Esse é um dos principais erros. Tem 3 principais erros que as pessoas fazem ao conjugar os verbos. Um é esse, de achar que o tu é o a. O u não é o a. Na verdade, essa regra do o e do i na primeira pessoa e na segunda pessoa, ela é para todos os verbos, are, ere, ire. Então, isso aqui sempre lembra, todo verbo, amo, ame, prelevo, preleve, corro, corre, cado, cade, faccio, fai, é porque isso aqui é regular. Mas, deixa eu pensar, todos são o, i, o, i. Então, tipo, memorizar essa sequência vai poupar vocês de muito esforço, assim, de ter que lembrar, sabe, de todos os verbos, porque só lembrar que ele é regular e que dessa ordem, que é o, i, a, iamo, ate, ano, então, ó, io amo, tu ami, lui ama, molto bene, noi amiamo, voi E agora? Não. Amate. Isso. É o ate, o segundo erro é colocar o i aqui embaixo também. Amiate. Amate. É amate. Voi amate. E loro. Amano. Loro amano. Io ti ou te amo? Ti, con la i. Ti. Io ti amo. Adesso il verbo, per esempio, parlare. Il verbo parlare è un verbo che userete molto. Io parlo. Tu Parli. Com i, né? Com i, parli. Lui parla. Noi Parlamo. li amo. Parliamo. Voi
parliate, Não, parlate. parlate, Esatto, senza la I. Loro. loro, Parlano. Ó, pega Não. esse último e adiciona um no. parlano, Parlano. Não. Parlano. 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 Porque aqui eu falo parla. Tá errando sempre nesse último. Mas todo A mundo. Não desespera, todo mundo erra esse último. como é que fala? Ai, meu Deus do céu, a tônica da palavra, do verbo do louro, é a primeira, é isso? Primeira sílaba? Sílaba? É que nem esse daqui, só que você adiciona um no. É igualzinho a essa, adiciona um no. Então você fala assim, ó, lui parla. Quando você chega aqui, você volta aqui em cima e adiciona um no. Quindi parliamo, parlate, a lui parla, parlano. Parlano. Aqui do preleve, que eu vou usar bastante, que eu tô preocupada. Prelevano. Preleve e prelevano. Uhum. Lui Ó, preleva, loro. Ai, meu Deus do céu. Loro prelevano. loro prelevano. Prelevano. Mas aí, ó, você vai ouvir bastante assim, ó. Devo fare il prelievo. Lievo ou levo? Aí que eu tenho que lembrar, porque porque assim, eu chequei aqui existe um site que se chama coniugazione.it, tá vendo? Não sei se dá pra ler direito. Mas aqui vocês podem colocar todos os verbos e checar a escrita deles. Que foi o que eu fiz porque eu não tinha certeza. E aí, ó, eu vou pesquisar aqui, ó, fare un Aqui, ó. Aí é prelievo di sangue. Eu tô certa, eu não tava doida, ó. Um prelievo. Então tem o I. O ponto é, fare io prelevo eu retiro. Mas eu vou fazer uma retirada, aí quando vira um substantivo, vira prelievo. Entendeu? Uma retirada. A O diferença. médico chega e fala assim: precisa tirar, ó, colhe sangue, então preleve sangue, Sangue, com E, sangue. É isso que ele vai falar? Tatiana, Preleva. Tatiana, preleva il sangue. preleva. É você, né? Ele vai falar pra você. Pra você, assim, porque esse preleva já é, assim, como se fosse um imperativo. Tipo assim, retira o sangue. Porque esse é um imperativo, né? Tem que retirar, retire o sangue. Preleva il sangue. Preleva il sangue di questo paziente, certo, Tatiana. Il sangue del questo, é isso? Di questo paziente oppure del paziente. Del paziente. Paziente. Por isso que eu achei que o verbo fosse io prelievo, porque o substantivo é prelievo. Então, de certa forma, eu não estava doida. Del paziente oppure di questo paziente. Di questo. Paciente é com Z. Paziente. Paciente. É porque meus alunos da graduação escrevem paciente com 2 S. Nossa. Nossa mesmo, Jesus. Acho que eu quero ir embora. Já chega, já. Oggi ho parlato con un conoscente che abita a Firenze da molti anni e lui ha un'amicizia con 2 mediche che una è argentina, l'altra è messicana, viene dal Messico, e entrambe hanno validato il loro diploma di medicina in Italia. E questo è una cosa che io vorrei che mio marito facesse, perché lui sta finendo l'università di medicina e io vorrei molto che lui andasse a vivere in Italia, che noi andassimo, però se non posso andare da sola, no? Lui deve venire con me, sarebbe meraviglioso e anche lui deve imparare tutte queste cose, tutto quello che imparerai tu dovrà imparare anche lui, anatomia, tutto in italiano.
Però pazienza. Vedi, pazienza è paciência. Paziente é o paciente. Paciência com Z também. Pazienza. Não. Sì, pazienza. Ah, os dois Zs. Pazienza. Pazienza. Eles falam muito isso. Ah, paciência. Pazienza. Oh, parlo, parli, parla, parlano. Parla, parlano. Parla, parlano. Ok? Parla, parlano. Quindi parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano. Ok? Parlo, parli, parla, parliamo, parlate. Io parlo, tu parli, lui parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Bravissima, molto bene, molto bene. Parlano. Adesso, chi vuole cominciare con il vocabolario? Marcello o Tatiana? Fala um pouco você Ah, hoje. é assim, eu sinto com um pouquinho de dificuldade ainda. Eu ainda preciso, o que vocês, eu tô vendo, ainda tem que estudar um pouquinho mais. Um pouquinho? Um pouco mais. Um poucão. Um pouco mais, toda noite, um pouco mais. Eu tô via tudo apavorada, Manu, de verdade. Eu tô Não apavorada. precisa apavorar. Eu te falei que eu passei. Passou, não contou. Eu fui aprovada. Por isso que eu estou apavoradíssima. Non entrare in panico, non entrare in panico. Não entrar em pânico. Ai, meu Deus. Andrà tutto bene, devi stare tranquilla, ok? Devi stare tranquilla, devi trovare un momento del giorno insieme a Marcello per studiare insieme, per motivarvi a sedere su una sedia sul tavolo e tu da una parte, Marcello dall'altro, a coniugare verbi, a fare frasi, a lavorare la pronuncia, a scambiare verbi, per esempio. A gente tá brincando assim durante o dia, né? A gente fica repetindo os verbos e depois também como é que fala tal coisa. A gente pesquisa, a gente tenta falar um com o outro mais em italiano do que em português. Até que tem sido divertido, né? Sim. Mas eu acho que eu e ele a gente tá meio assustado. Mas assusta porque é uma coisa que fala assim, é una cosa che spaventa perché è una realtà molto, molto vicina, è una cosa che non puoi evitare. È come se sei andata troppo lontano nell'intervista, hai già superato l'intervista ed è una cosa che diventa realtà. È una cosa che volevi molto, ma è una cosa per la quale non eri mentalmente pronta. Non era una cosa che forse desideravi da molti anni. Da quanto tempo è che pensi a questa possibilità di abitare all'estero? Da quanto tempo pensi? Dá até. Foi do nada, assim. Eu vou contar um pouquinho, só para você entender como é que foi. Conta que eu vou tentando escrever aqui. Mas pode contar na velocidade que você quiser. Eu vou escrever o que dá. Tá. Não tem como eu escrever tudo também. Em 2021, eu fui diagnosticada com linfoma. Aí meu mundo caiu, assim, né? Eu falei, não vou questionar Deus, porque Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Fiquei bem triste porque o meu pai morreu de linfoma. Porque quando ele descobriu, não tinha mais o que fazer, estava muito avançado, né? E aí eu comecei a pensar o que eu estava fazendo na minha vida. E desde então eu oro. E orando, Deus, eu não quero mais dar aula, e aquela tristeza. Aí eu fiquei 1 ano afastada, eu voltei agora, mas há uns 2, 3 meses? Uns 2 meses. Há uns 2 meses eu conversei com o Marcelo, eu estava muito deprimida, tive que tomar remédio, assim, porque minha mãe também descobriu um câncer, agora em novembro. E daí eu falei para ele, olha, eu não quero mais viver essa vida louca de São Paulo. Se for eu quero continuar trabalhando,
porque eu quero continuar sendo enfermeira, ajudando as pessoas. Eu acho que essa é a minha vocação. Mas eu tenho eu tenho um sonho de eu morar aqui mesmo no Brasil, mas numa cidadezinha menor, mais tranquila, ou de ir embora. Daí ele teve um surto, porque eu também surtaria, né? Tipo, como assim? Vamos embora? Pra onde? Tá doida? E aí eu comecei a orar, Manu, eu comecei a orar, orei. E assim, entrei. Um dia eu falei assim: vou entrar no LinkedIn a partir de hoje, todos os dias. Eu vou separar de 2 a 3 horas para ficar mandando currículo para o Brasil todo. E se tiver fora do Brasil, eu também vou mandar. E daí, acho que no mês passado ou esse mês passado, né? Aí no começo do mês, apareceu lá uma vaga, quer ser enfermeira na Itália. Aí tava lá o que precisava, eu entrei em contato para falar que eles queriam 4.600 horas e eu tenho 4.554. Aí eu falei, seria possível ou não? Aí uma das empresas que eu me cadastrei em duas. Uma das empresas, o moço falou, eu não sei, eles podem dar uma implicada, talvez, eu não vou mentir, seria arriscado. Falei, bom, beleza. Aí, um dia depois, a outra empresa escreveu. E eu falei, olha, já fui chamada pela outra pessoa da outra empresa. E falaram que tinha problema de carga horária. E essa pessoa, ele se chama Fábio Niosi. Eu liguei, eu mandei mensagem para outra pessoa, falei, eu vou arriscar tudo. Falei, Otávio, o Fábio Niosi entrou em contato comigo chama Éfico, a empresa, Éfico. Ele é um headhunter, né, o Fábio, da Éfico. E ele falou para mim que ele não vê problema dessas 30 horas aí que são ínfimas. Aí ele falou, eu sei quem é o Fábio Niosi. Pode ir, porque ele é influente na Itália, ele tem conhecimento, né? Enfim, é isso. Aí, e eu tinha orado, eu falei, Deus, eu quero mudar de vida. Minha filha vai estudar fora, vai estudar no Sul. Eu gostaria de ter uma vida com qualidade, num lugar lindo. Meu sonho sempre foi conhecer as minhas raízes. Mas, orando assim, eu vou no primeiro lugar que eu passar na entrevista, é vontade tua. Em 3 meses, ninguém me chamou para entrevista. E aí essa ficou insistindo, insistindo, eu nem respondia, ficaram uma semana e pouco lá, 2 semanas insistindo. Falei, tá bom, mas eu quero conversar. Eu não quero conversar, quero conversar com esse Fábio aí. Aí ele conversou, gostou de mim, já marcou a entrevista com a Randstad, que é uma empresa holandesa que faz recolocação na Europa. E aí, na terça-feira, eu fiz a entrevista e ontem já falaram: ok, você está dentro, providencia correndo aí o seu italiano, os seus documentos e pronto. Então, eu creio muito que eu não posso duvidar, porque foi justamente. Eu pedi muita clareza para Deus. Eu falei: não é possível que em 3 meses ninguém tenha me chamado para uma entrevista, porque meu currículo não é ruim, assim, não estou me gabando, não, porque Não, mas é ótimo, é ótimo. Molti anni lavorando, no? Sono molti anni di Molti lavoro. anni, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho experiência nas duas áreas, né? Fiz o mestrado na Unifesp, na Federal, aqui, então, assim, e trabalho há 23 anos já, Manu, na área. Então, eles gostaram muito da minha experiência, assim, eu senti. Impressionado. E aí eu falei para o Marcelo, falei, ó, se acontecer isso, Deus está falando que é vontade dele. E como é que vocês me encontraram?
Eu nunca Eu perguntei num grupo da Itália, como é que chama o grupo? Que tem uma botinha desenhada. Eu falei, eu preciso de um professor urgente de italiano. E aí, aí você postou, apareceu o seu rostinho lá, para eu te chamar no WhatsApp. eu Sabe? Você nem lembra, né? Quer ver? não. Empregos e moradia na Itália chama. No Facebook? Não, no Não, WhatsApp. WhatsApp. Mostra Eu não o. tô nesse grupo. Mulher do céu, alguém postou você. Ou alguém desse grupo conhecia você. Mas aí eu achava que era você que tinha postado. Caramba, Mostra o cadê? Aí, print. Manda e eu print. orando, eu já tinha falado com vários professores. Eu falei, não gostei de nenhum. Meu Deus, e agora? Não me identifiquei. Aí eu vi sua carinha lá, eu falei assim, ai, vou conversar com ela. Senti uma coisa assim, sabe? Aí você já proativa, vamos marcar uma aula hoje? Eu falei, bora lá. Aí o Marcelo chegou, eu falei, temos aula. Ele, ai meu Deus, já, temos aula. Aí a gente se apaixonou por você no Ai, que primeiro bom. dia. Me manda o print que eu tô curiosa demais. Gente, eu achei que era você que tinha postado. Não. Eu vou achar aqui e vou te copiar para Depois você ver. pede pra me inserir no grupo. Eu amo grupo de italiano. É, eles até perguntaram com quem está fazendo. Eles estão fazendo com uma pessoa que eu não gostei. Não gostei mesmo. Depois E o você ponto passa. é assim, às vezes, né? Às vezes, como a gente vai fazer 3 aulas por semana, a gente pode fazer até alternado, sei lá, 1h30 com o Marcelo, 1h30 com a Tati, mas no mesmo tempo da aula, um tá estudando, um tá fazendo exercício, um tá trabalhando, sabe? Tipo, os Pode dois ser. estão aqui, mas eu conversando com um só por vez. Por Pode quê? Porque ser, às vezes o mano. ritmo do Marcelo é diferente e eu preciso ir, né, mais devagar. E não tem problema, é o ritmo de cada um. Então, eu sou muito adaptável, sabe? Você Então, consegue fazer isso com o nosso horário? sim, não, é esse mesmo horário, só que Uma vez em cada. é uma vez de cada. Tipo, ele faria aula sozinho e você estaria ou na sala ou na cozinha com o celular longe ou com o celular focado no italiano, só ali escrevendo, trabalhando os verbos, fazendo os exercícios, Tá. estudando anatomia, lendo lá o material. Eu acho mais produtivo, né, amor? E a gente poderia dar uma ideia, por exemplo, na área dela, que é da saúde, na minha área, falar alguma coisa dos produtos da área automobilísticas. É, Automobilística. porque eu falo demais também. Aí, coitado do Marcelo, toma muito tempo. A gente podia falar alguma coisa assim. A gente pode pensar. Sim, a gente pode pensar de na próxima aula fazer assim. Aí quem sabe faz a de segunda, faz mista, aí depois a mista assim, meia hora um e depois meia hora outro, vocês se revezam. E na quinta-feira só a Tati e nem lembro Na na sexta. terça, na Na ela, e na terça, quinta eu. isso, pode ser. Entendeu? Tá bom. Você acha que vai dar certo Vai, sim? tem muita chance de dar certo. Só que no tempo que ele tá na chamada, a aula começa pra você também, só que à distância. Tipo assim, você lá em um outro canto estudando, fazendo. Eu posso até passar uma tarefa, sabe, antes, mandar vocês fazer algum que você vai fazer, mas não tenho nada, não sei o que estudar. Tem tanta coisa pra estudar que eu não sei o que eu estudo primeiro. Aí você vai estudar isso, isso e isso. Às vezes eu fico pensando, sabe? Que, tipo assim, eu gostaria muito de morar na Itália um dia, mas eu penso, o que eu faria na Itália? Porque a minha vida é ensinar o italiano. E lógico, eu poderia ensinar italiano para estrangeiros lá, né? Para brasileiros, tem muito. E muitos mesmo que precisam muito. Tipo, eu tô com agora um aluno, por exemplo, que ele tá lá na Itália há 11 meses. Ele fala, mas como ele tá lá há tanto tempo sem estudar, ele tem muito vício de língua. E para ele é muito difícil, mais do que, por exemplo, para vocês que estão por Começando exemplo, do zero. isso, sabe? Começando do zero e já. Ele já pegou todos os vícios, né, digamos assim. As É, gírias e vícios. E nós estamos pegando do zero e da forma limpa e correta. uhum, Foi eu que te mandei. sim, esse número que eu nem conheço. É alguém que gosta muito de você. Que legal.
Olha, é um grupo imenso, imenso, É muito grande. sei lá, tem italiano, tem brasileiro, tem tudo quanto é tipo de gente aqui, de nacionalidade. Eu nem tô achando quem mandou. Todos os estados. Enfim, eu olhei e falei, essa menina aqui. Quando eu li a sua apresentação, eu falei, a gente queria, né, alguém que tivesse morado lá, justamente para a gente não ter esses vícios, para a pessoa ensinar direitinho como um nativo fala. E o que chamou mais atenção é que você falou, olha, eu quero dar explicações para vocês. Você falou que ia conversar um pouquinho sobre o jeito italiano dos homens, das mulheres, como a gente chegar lá e não ser maltratados. Se alguém é maltratado, tem um motivo e qual é o porquê. E você já deu essa explicação. E tem muitos brasileiros que a gente sabe que são muito mal educados. Brasileiro que chega lá acha que é o dono do negócio todo, sabe? E esse é o que faz a publicidade errada, né? Esses são... Mas o ponto é que o italiano, ele gosta facilmente do brasileiro, porque brasileiro geralmente é bom de trabalho, né? Uma coisa que brasileiro é assim, tipo, dá o sangue, sabe? Pra poder ser... Polivalente, né? Ele faz tudo. Faz tudo. Então, assim, e tende a ser um povo muito feliz, eles sempre dizem. Só que tem, sim, sempre umas pessoas que acaba denigrindo, entre assim, né? As mulheres são muito vulgarizadas, todo mundo acha que falou que é brasileira é oferecida. E não, a gente, de certa forma, é só muito feliz, a gente é muito aberta, extrovertida, né? A maior parte de nós somos extrovertidas. Mas é saber diferenciar a postura, conversa e tudo mais. O ponto é que, assim, por exemplo, os italianos gostam muito das brasileiras, no geral, assim, né? Porque brasileira é tido como o modelo de mulher mais bonita do mundo. Na cabeça deles, não, eu acho que brasileira é muito bonita. Mas na cabeça de muitos italianos, sim, brasileira porque sexualizam muito a gente, né? Você vê referência de música brasileira no exterior, é a Anitta. Anitta, que modelo de mulher, né? Brasileira. Não é um tipo de mulher brasileira. Não representa nós. Mas para muitas pessoas que não têm contato nenhum com a cultura, aquele é o único modelo de mulher brasileira que eles têm. Então isso é triste. Isso é triste porque não é quem a gente é, de fato. Mas antes de eu falar qualquer outra coisa, lê esse texto aqui pra mim. E eu vou explicar depois exatamente, às vezes, cada construção, pra gente poder ter um tempo com vocês que possa voar mais. Você lê. Então, peraí, deixa eu tirar o pitoquinho aqui, que ele tá aqui no meu colo dormindo. Neo 2021? Como é que fala 2021? 2021. 2021. Só que se escreve tudo junto. Só que se escreve tudo junto, parece tudo a mesma coisa. Fica difícil de perceber. 2021. Sono stata diagnosticata com um linfoma. Io non sapevo cosa fare quando gli ho scoperto. Ho pensato molto alla mia vita, se era quello che volevo fare. Sono rimasta un anno lontano dal lavoro e non sono tornata 3 mesi fa, ma è stato molto deprimente. Io era piena di sogni e ho iniziato a pensare che la soluzione sarebbe rallentare, trasferirmi in una piccola città e anche all'estero, ed è sorta questa un'opportunità e l'ho colta al volo. Città, né? Città. Não sei. Na escrita eu falei assim, o anche all'estero, adesso ter questa. De 1 a 10 foi o quê? 5, 3, 2? Foi 1,5. Não, eu tô pensando. Tem muita palavra aí, amor. Tem muita palavra.
Que eu não conheço, nunca vi. Não, exatamente. Mas é por isso que às vezes a gente vai. Ah, anota. Eu daria um 4,5. Oh, 4,5. Agora tenta a Tatiana. Prova a Tatiana. Nel 2021 sono stata diagnosticata con un linfoma e io non sapevo cosa fare. Quando l'ho scoperto, ho pensato molto alla mia vita, se era quello che volevo fare. Sono rimasta un anno lontano dal lavoro e sono tornata tre mesi fa, ma è stato molto deprimente. No, deprimente. E io era piena di sogni. E ho iniziato a pensare che la soluzione sarebbe rallentare, trasferirmi in una piccola città o anche all'estero ed è sorta questa opportunità e l'ho colta a volo. Ui, tem umas palavras bem difíceil, né? Ok, agora eu vou ler para vocês terem uma percepção de como seria falado, tá bom? tá. Daria uma nota 8 para você, Tati. Sério? Eu vou ler agora, você vai perceber aquilo que você falou igual, tá? Oh, nel 2021 sono stata diagnosticata con un linfoma e io non sapevo cosa fare. Quando l'ho scoperto, ho pensato molto alla mia vita, se era quello che volevo fare. Sono rimasta un anno lontano dal lavoro e sono tornata 3 mesi fa. Ma è stato molto deprimente e io ero piena di sogni e ho iniziato a pensare che la soluzione sarebbe rallentare, trasferirmi in una piccola città o anche all'estero. Ed è sorta questa opportunità e l'ho colta al volo. Essa é então, por exemplo, os sons principais aqui, ó. DGN, o S tem som de Z, mesi, mesi. Diagnosticata. Ixi. Diagnosticata, que nem nhoque. Exato, Isso mesmo. Nossa, a gente olha, sabe que é e não fala. Não consegue, É o cérebro bugado que você fala mesmo. Diagnosticata. Mas é normal bugar. Se não bugasse, quer dizer que vocês seriam robôs. Vocês não são robôs, né? Qual que é, então, mano? Diagnosticata. Com una linfoma e io sapevo. Non sapevo cosa fare, né? Sapevo. L'ho scoperto. L'ho scoperto. Ho pensato molto. Alla mia vita era di quello che volevo fare. Esatto, se era aquilo que eu queria fazer, né? Volevo fare. Sono rimasta un anno lontano, è isso? Lontano dal lavoro e sono tornata 3 mesi fa. É isso? 3 mesi. Esse aqui é mesi, com um Z do português. Mesi. Mesi fa. Porque o S, ele sempre tem um som de Z quando tá entre duas vogais. Então é mesi, tá. Mesi, fa. Deixa eu anotar isso. Então é S com som de Z. Só que é o C do Brasil, porque o C da Itália seria Metzi. Se fosse um Z da Itália, seria Metzi, né? Entre duas vogais. O que mais? Ma è stato molto deprimente e io era piena di sogni. Você falou era 2 vezes, é ero. Ero. Porque o io sempre é o, lembra? Então é io ero. Que coisa, eu tô lendo e tô falando errado. Io ero piena di sogni. Io ho iniziato a pensare che la soluzione sarebbe, tá certo? Sarebbe rallentare,
transferir-me. Isso, não tem um N no italiano, é trasferir-me. É uma curiosidade. Ah, é Não coloca um N. Trasferir-me. Transferir-me In uma in uma piccola città. 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 Isso. Aí por que também que eu falo que vocês não precisam entrar em pânico? Porque às vezes quando vocês estiverem lá e a vida estiver continuando e vocês mesmo na correria de mudança e doideira, quando vocês tiverem uma calma, a gente pode continuar as aulas. Ah, com certeza. Chegar na Itália não é o fim das nossas aulas. Não. Sabe, quando vocês chegarem lá, vocês vão poder dar o feedback pra mim. Olha, Manu, isso que você falou é verdade, eles são desse jeito mesmo. Vocês vão perceber o comportamento deles. Vocês vão receber muitos elogios. Eu acredito que a Tatiana vai ser mais fácil receber mais elogios pela fala, porque é pilhada, né, Marcela? Você conhece, né? Doida. Às A vezes. leitura dela já tá muito boa. Para 3 aulas, a leitura dela tá muito boa. Ai, Jesus, me ajude. Então, Eu fico imaginando que eu tenho que ser a melhor, porque eu vou trabalhar com os pacientes lá, sabe? Assim, tipo, eu posso matar alguém aí. olha só, eu conheci. Eu tô num grupo também de italiano e eu conheci. Aí um médico postou um vídeo lá falando um pouco do italiano dele, arranhando o italiano dele lá. E ele tava até bom. Aí ele falou assim: mas tem muito tempo que eu não falo. Aí eu mandei mensagem pra ele perguntando se ele queria algumas aulas de conversação, só pra jogar a conversa fora pra ele não perder o italiano dele. Aí ele falou que ele trabalhou lá no hospital de oncologia, no Instituto Europeu lá de Oncologia. E o italiano dele, tipo, ele deve ter aprendido lá também boa parte. Então, assim, e ele não tá falando perfeitamente. Entendi. Então, lógico, pode ter tempo que ele veio embora também, sabe? Mas não se preocupa. Os italianos são muito receptivos. Eles vão saber que você veio de fora, entendeu? Medo. Mas você pode chegar lá com uma base muito boa. Eu posso estar entender correndo mais atrás um agora. Agora eu vou ter que ir, pessoal, porque eu tenho outra aula. Desculpa. Tá bom, vai lá. Não precisa desculpar, não. Mas eu vou salvar aqui, então vou colocar aqui, ó. Salva e manda pra gente. Por favor, a gente quer assistir. A gente assiste de novo e repete. Repete. Marcello con una L sola. Uma L sola. Un bacio grande, arrivederci. Arrivederci.